Introdução sobre a concepção marxista-leninista do mundo. A doutrina de Marx é onipotente porque é verdadeira. Lenin. A assimilação dos fundamentos do marxismo-leninismo exige um estado sério e meditado, ou seja, exige trabalho e tempo, que dá ao homem esse estudo. Em poucas palavras, pode-se responder: o estudo bem-sucedido dos fundamentos do marxismo-leninismo leva à formação de uma concepção integrada do mundo, a mais avançada concepção do mundo da atualidade. Essa concepção do mundo unifica em um sistema de ideias harmoniosos as partes mais importantes da grande doutrina de Marx e Lenin. No presente livro, essa doutrina é exposta nas seguintes ordens: a filosofia marxista-leninista, que inclui a concepção materialista da história, a doutrina econômica do marxismo-leninismo, a teoria e a tática do movimento comunista internacional, que inclui a apresentação marxista-leninista das correntes de massa mais importantes do movimento democrático contemporâneo, a doutrina sobre socialismo e comunismo. É compreensível que nos limites de um só livro não seja possível expor toda a riqueza da concepção do mundo marxista-leninista. Nesse livro são explicados apenas os fundamentos do marxismo-leninismo. Há diferentes concepções do mundo, progressistas e reacionárias. Entre as reacionárias estão as concepções do mundo que são construídas à base de crenças antiquadas e que sugerem às pessoas religiosas a necessidade de ficar na dependência cega de um imaginário ser sobrenatural e seus ungidos representantes terrenos. Há também concepções do mundo cujos partidários, sem falar diretamente na divindade, e mesmo jurando sobre a veracidade da ciência, esforçam-se para destruir, com a ajuda de argumentos sutis, porém falsos, a convicção do homem contemporâneo sobre a existência real do mundo material. Assim procedem, precisamente, os representantes das correntes em voga do idealismo contemporâneo. Muitos deles não acreditam na existência das forças sobrenaturais, porém encontram-se sob a influência das convenções e preconceitos tradicionais da sociedade burguesa. Não querem fechar todas as portas para a crença nessas forças. Por isso, semeiam dúvidas acerca da materialidade da natureza, a pretexto de extrair conclusões dos novos dados fornecidos pela ciência. Os teólogos e os eclesiásticos, por sua vez, os aplaudem, pois quem acredita na imaterialidade da natureza pode acreditar em qualquer outra coisa. Assim, nem sempre é ciência o que imita a ciência. Nem tudo o que reluz é ouro. Precisamente em nossa época, muitas modalidades de idealismo filosófico vestem-se de bom grado com as penas de pavão das ciências exatas, tentando encobrir com elas a essência anticientífica de sua doutrina. Na realidade, temem os fatos mais importantes da ciência, silenciam sobre eles ou tratam de deformá-los. O marxismo-leninismo possui qualidades que distinguem de todas as outras concepções do mundo. Não reconhece a existência de nenhuma força ou criador sobrenatural. Coloca-se firmemente no terreno da realidade existente, no terreno do mundo em que vivemos. Liberta definitivamente a humanidade da superstição e da secular escravidão espiritual. Conduz o homem ao pensamento independente, livre e consequente. O marxismo-leninismo encara o mundo tal como ele é, sem acrescentar-lhe nem o inferno nem o paraíso. Tem como ponto de partida o fato de que toda a natureza, inclusive o homem, é constituída de matéria com suas diferentes propriedades. A natureza, do mesmo modo que todos os seus fenômenos particulares, acha-se em constante desenvolvimento. As leis desse desenvolvimento não são estabelecidas por Deus, nem dependem da vontade das pessoas. São inerentes à própria natureza e plenamente cognoscíveis. No mundo não há coisas incognoscíveis por princípio, há somente coisas ainda não conhecidas, que serão, porém, conhecidas com a ajuda da ciência e da prática. A concepção marxista-leninista do mundo surge da ciência e acredita nela, porquanto não se afasta da realidade existente e da prática. À medida em que se desenvolve a ciência, essa concepção do mundo também se desenvolve e se enriquece. O marxismo-leninismo ensina que não só o desenvolvimento da natureza, mas também o desenvolvimento da sociedade humana se realiza à base de leis objetivas e independentes da vontade do homem. Tendo descoberto as leis fundamentais do desenvolvimento da sociedade, o marxismo elevou o estudo da história da humanidade à altura de verdadeira ciência, capaz de explicar tanto o caráter de qualquer regime social como o desenvolvimento da sociedade como regime social para
outro. Isso constitui uma das mais grandiosas vitórias do pensamento científico. Os representantes burgueses das ciências sociais, da sociologia, da economia política e da historiografia não puderam refutar a concepção marxista materialista da história, não puderam contrapor-lhe outra teoria que fosse reconhecida ao menos pela maioria dos cientistas burgueses. Não obstante, muitos sábios burgueses negam-se a aceitar o materialismo histórico com desesperada obstinação. Por quê? Porque essa doutrina põe por terra a crença na eternidade do regime capitalista. De fato, quando se reconhece como necessária, regida por leis, a transmissão da sociedade de um regime a outro, não se pode negar que também o regime capitalista está condenado a ceder lugar a outro regime social mais progressista. Mas reconhecer isso é difícil e amargo não só para os próprios capitalistas, como também para aqueles cientistas que se encontram em independência material ou espiritual com relação a eles. Efetivamente, na história da sociedade de classes, jamais qualquer classe dominante acreditou que o seu regime estivesse condenado à morte ou ao desaparecimento. Os senhores de escravos acreditavam na eternidade do regime escravista, considerando-o uma instituição divina. Os senhores feudais, que sucederam aos escravos, também consideravam seu regime, o feudalismo, estabelecido para sempre pela vontade de Deus, mas tiveram que ceder lugar à burguesia. Agora, cabe a esta embalar-se com ilusões sobre a eternidade e a imutabilidade de seu regime, o capitalismo. E numerosos sociólogos e historiadores eruditos, não querendo romper com o capitalismo, esforçam-se por todos os meios de destruir os fatos indicativos de que os sistemas sociais se desenvolvem e se substituem de acordo com as leis inerentes a eles, as quais não dependem da vontade das classes dominantes e de seus ideólogos. Portanto, os ideólogos burgueses lutam contra a concepção materialista da história, não porque ela seja incorreta, mas precisamente porque ela é justa. A verdadeira ciência, tendo estudado as leis da ação e do desenvolvimento das forças da natureza da sociedade, sempre prevê o novo. A ciência marxista das leis do desenvolvimento social permite não somente orientar-se na situação complexa das contradições sociais, mas também prever como se desenvolverão os acontecimentos, a direção do progresso histórico e as principais etapas do desenvolvimento social. Desse modo, o marxismo-leninismo nos oferece o instrumento com a ajuda do qual é possível perscrutar o futuro e ver os contornos das transformações históricas vindouras. É uma espécie de telescópio do tempo que descobriu as mais grandiosas perspectivas do futuro da humanidade, livre do jugo do capital, do último regime de exploração. Mas, quando a ciência avançada convidou os sábios burgueses, crentes de que nada se pode prever, a olhar pelo telescópio do tempo marxista, eles fecharam os olhos, têm pavor de encarar o futuro. Os marxistas nunca temem olhar para a frente. Como representantes da classe a qual pertence o futuro, não se interessam por ilusões vazias, que se desfazem em pó ou ao chocar-se com os fatos, com a ciência. Os marxistas russos, encabeçados por Lenin, previram a Revolução Socialista na Rússia. Com uma tarefa historicamente madura, chamaram a classe operária à luta decidida. Organizaram o assalto à fortaleza do regime de exploração e alcançaram a vitória completa. Os marxistas-leninistas da União Soviética previram a possibilidade da construção do socialismo em seu imenso país. Chamaram os trabalhadores a realizar a grande façanha e alcançaram a vitória do socialismo. Os marxistas-leninistas da União Soviética e de outros países previram a probabilidade do desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial pela Alemanha fascista, advertiram sobre isto aos povos de todos os países e precediram a derrota da Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças do agressor alemão e de seus aliados foram destroçadas principalmente pelos heróicos esforços do povo soviético e do seu glorioso exército. Os marxistas-leninistas dos países de democracia popular previram a possibilidade e a necessidade histórica de derrubada do domínio do capital em seus países, de estabelecimento do poder do povo trabalhador, encabeçado pela classe operária, e da realização das transformações socialistas necessárias.
tiveram em conta essas exigências maduras do desenvolvimento social e conduziram seus povos pelo caminho da construção do socialismo, no qual já conseguiram importantes êxitos. Os marxistas-leninistas da China previram a possibilidade e a necessidade historicamente maduras da libertação do grande povo chinês do domínio dos colonizadores estrangeiros e de seus cúmplices chineses e do estabelecimento na China de um legítimo poder popular. Sob a direção da classe operária do Partido Comunista, a China Popular ergueu-se em toda a sua gigantesca estatura, infligiu a derrota a seus inimigos externos e internos e resolveu as difíceis tarefas da Revolução Democrático-Burguesa. Com extraordinária energia, a China Popular empreendeu o cumprimento das tarefas da construção socialista traçadas com audácia. A velha China transforma-se em ritmo surpreendentemente rápido. Assim, os marcos mais importantes da história da primeira metade do século atual evidenciam de modo irrefutável que os comunistas, armados com a teoria marxista, em geral fizeram prognósticos históricos corretos. A veracidade da concepção marxista-leninista da história é inteiramente confirmada pela prática. A teoria marxista-leninista não é um dogma, mas um guia prático para a ação. É necessário somente aprender a aplicá-la corretamente. Ela ilumina o caminho a percorrer. Sem ela, sem a teoria marxista-leninista, até mesmo as pessoas progressistas são obrigadas a caminhar às cegas, sem uma compreensão verdadeira, profunda do que acontece em torno de si. A teoria marxista-leninista dá um fundamento científico à política revolucionária. Aquele que parte em política de desejos subjetivos ou fica na situação de um sonhador vazio ou se arrisca a ser posto de lado pela história, porque a história não marcha segundo os desejos dos homens, se esses desejos não seguem o caminho das leis da história. Por isso, Lenin assinalava a necessidade de realizar, com inteira sensatez científica, a análise da situação objetiva das coisas e do curso objetivo da evolução, a fim de determinar à base de tal exame a linha política do partido e, em seguida, aplicar essa linha com toda a decisão revolucionária. E Marx disse: é preciso encarar as coisas como elas são, isto é, defender a causa da revolução na forma que corresponda à mudança das circunstâncias. A teoria marxista, nascida da experiência revolucionária e do pensamento revolucionário de todos os países, corresponde à missão histórica da classe operária, que está chamada a cumprir o papel de deslocamento avançado e dirigente do grande movimento libertador de todos os oprimidos e explorados. A concepção marxista do mundo encontrou no proletariado sua arma material, assim como o proletariado encontrou na concepção marxista do mundo sua arma espiritual. Por isso, o marxismo-leninismo representa a fonte mais preciosa de força vital para todos os trabalhadores, para cada pessoa progressista que deseja compreender acertadamente o mundo circundante, que não deseja viver submetido ao acaso e sim dar sua contribuição conscientemente aos acontecimentos que se desenrolam no mundo. Tais pessoas já se contam por milhões e seu número aumenta mais e mais. Entram em ação massas cada vez maiores de pessoas simples, que não desejam viver inutilmente e se esforçam por tornar-se participantes conscientes e ativos do progresso histórico. O marxismo-leninismo constitui para tais pessoas uma ajuda inestimável. Isso diz respeito particularmente à juventude, para quem a concepção marxista-leninista do mundo encurta grandemente o caminho da maturação política, resultante da experiência da vida e ajuda a orientar sua ardente energia para o caminho justo, para o bem da humanidade. A concepção marxista-leninista do mundo pode servir como um ponto de referência acertado também na criação científica, não só no terreno das ciências sociais, mas igualmente no terreno das ciências naturais. Não é certo que ajuda às investigações criadoras dos naturalistas um ponto de vista correto sobre o mundo, a compreensão de tais leis, interrelações e processos gerais? Tal compreensão, tal ponto de vista, são dados pela teoria marxista-leninista. Não é por acaso que atualmente muitos sábios eminentes
como resultado da experiência acumulada do curso do trabalho científico, passam inteiramente às posições do marxismo ou aceitam tacitamente alguns elementos da teoria marxista a fim de penetrar mais profundamente nos segredos da natureza e servir melhor aos interesses da humanidade. Além disso, a assimilação da concepção marxista-leninista do mundo abre perspectivas maravilhosas para os que se ocupam da arte e da literatura, orienta sua criação para a reprodução da realidade em imagens artísticas profundamente ricas de ideias. Sem a influência benéfica de uma concepção do mundo clara e progressista, a criação do escritor e do artista contemporâneo, no melhor dos casos, sofrerá de anemia. Em nossa época, é o marxismo-leninismo que pode dar ao artista a concepção do mundo mais clara, enquanto que na literatura burguesa propaga-se cada vez mais o sentimento de desespero, de sombrio pessimismo. A obra dos escritores e poetas progressistas está penetrada de um otimismo vivicamente. Esta obra acredita no futuro, ama o futuro e chama a um futuro feliz. Ao tempo em que, na ideologia burguesa do Ocidente, revela-se uma crise desesperada de fé no homem, na sorte da civilização, a concepção marxista-leninista desperta nos homens a aspiração à luta generosa por elevados ideais sociais. Cada pessoa que assimila solidamente essa concepção do mundo adquire a convicção profunda que somente da justeza da causa operária, mas também da necessidade histórica da futura vitória do socialismo em todo o mundo. Ao amar-se com a concepção do mundo marxista-leninista, o homem, mesmo quando débil, torna-se forte, politicamente firme, seguro nos seus princípios. Adquire uma convicção ideológica inquebrantável, que lhe dá forças para suportar qualquer prova. Bilhões de homens no globo terrestre já extraíram do abundante manancial do marxismo-leninismo os grandes ideais de seu movimento e a inesgotável energia necessária para a sua realização. Será digno para o homem culto da atualidade viver sem uma concepção de mundo progressista? Ainda pior é alimentar-se com os sucedâneos de má qualidade, adequados apenas aos pobres de espírito. 1000 vezes melhor é esforçar-se devidamente para assimilar os fundamentos da concepção marxista-leninista do mundo, a fim de se enriquecer o espírito e alcançar a supremacia na luta contra as forças negras do imperialismo, inimigas da humanidade.